Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com o Dr. Eduardo Paiva Magalhães, otorrinolaringologista, sobre doenças do inverno. Nós terminamos o segundo bloco falando da sinusite, das tosses, do pigarro, e você começou a falar sobre o refluxo gastroesofágico, que também muitos sintomas são decorrentes do refluxo. Daí a importância da sua fala no último bloco em relação a avaliar o paciente como um todo. Muitas vezes uma queixa de garganta, a pessoa que refere, olha, eu tenho dor de garganta toda vez, vou, tomo uma benzetacil, tomo um remédio e não melhora, continuo com uma dor aqui, uma dificuldade para engolir com muita frequência. Não em todos os casos, mas muitas vezes a gente observa que essa queixa de um desconforto no adulto, na região mais baixa da garganta, pode ter como origem um refluxo. O mesmo se verifica também em relação às crianças. Quantas vezes crianças que têm infecção de repetição de ouvido, que amamentam deitada, a origem está exatamente na amamentação. Então, daí a importância não só de ter um relacionamento médico-paciente bem próximo, como saber de hábitos da criança, do adulto, para poder chegar a um diagnóstico. Muito oportuno a sua fala, quando o paciente tem que ser visto como um todo. Só ia te pedir um favor, não te cortando. Dá uma explicadinha, só porque nós passamos, né? Eu sei o que é o refluxo, você sabe o que é o refluxo, o que é, só mais ou menos a parte anatômica. O refluxo nada mais é do que uma regurgitação do líquido que está dentro do esôfago e do estômago para a cavidade oral, para a parte mais baixa da laringe, que chama-se hipofaringe. Naquela região, que é a região onde fica a laringe, as cordas vocais, a base da língua e a faringe, muitas vezes quando a pessoa deita, depois de ter uma alimentação muito grande, por exemplo, de comer muito, e acaba deitando ou de tomar muito líquido, pode existir uma regurgitação do líquido, aumentando a acidez da garganta. Essa acidez aumentada na garganta, muitas vezes, em algumas pessoas, pode provocar um processo inflamatório. Então, algumas das infecções repetidas de garganta podem ter como origem o refluxo. Não todas, mas algumas. Alguns casos de otite de repetição em criança podem ter como origem a regurgitação do leite, do lactente, que atinge faringe e a tuba auditiva, fazendo com que ocorra um processo inflamatório e posteriormente infeccioso, muitas vezes vazando, purgando o ouvido. Em outras ocasiões, esse mesmo refluxo no lactente, na criança que amamenta, deitada, pode provocar o acúmulo de catarro no ouvido, dando uma perda de audição na criança. Então o refluxo é muito comumente hoje visto com outros olhos na composição das causas que podem dar infecção do trato respiratório. Muitas pessoas têm um pigarro, têm uma tosse crônica, que tem como origem, depois de uma ampla investigação de outras causas, é claro, tem como origem a questão do refluxo. Pessoas que estão pigarreando, que ficam tossindo, pode ser um monte de coisa, mas também tem que pensar no refluxo. Casos de asma que não se controlam, que você já pesquisou sinusite e não tem como origem a secreção drenando, muitas vezes podem ter como origem a questão do refluxo. Então, quando você analisa um paciente com uma infecção repetida de garganta, a primeira coisa que você tem que tentar identificar é se a infecção é na faringe. Faringe é essa região que desce aqui na garganta, que a gente olhando a garganta é a parede dos fundos da garganta, aquela placa, aquela parede que está no fundo da garganta. Amígdalas são estruturas que tem aqui do lado da garganta, aquelas duas bolinhas de carne, que chama-se amígdalas palatinas ou tonsilas palatinas. É comum, doutora Isa, a pessoa chegar e falar assim, eu não aguento mais infecção de garganta. Eu quero operar a garganta. Você vai olhar... A senhora nem tem ainda. A garganta, a amígdala pequenininha, tal, e o problema é na garganta. Outras vezes, quero operar, quero tirar minha amígdala de todo jeito. Você vai ver, o problema é um refluxo. Daí a importância de se ver o paciente com dor de garganta de repetição durante a crise. Durante a crise. Você pode identificar, realmente a pessoa tem uma amidalite de repetição, tá? Não é tão frequente assim. Por quê? Porque a amígdala, com o passar dos anos, no adulto estou me referindo,
ela passa a ficar atrófica e já não responde tanto com processos inflamatórios. Já a amidalite na criança ela é mais frequente, até porque até 5, 7 anos a criança não adquiriu o sistema imunológico, o sistema de defesa, e ela tem infecções de repetição que muitas vezes comprometem as amígdalas. O passado já superou muito mais do que hoje. Hoje é uma exceção você ter que abordar cirurgicamente uma criança. Ainda bem, mas tem casos ainda. Infelizmente tem as suas indicações. Exatamente, tem casos antigamente pontuais, era mais mas o que é fundamental? Observar todas as crises para poder chegar a um consenso. De submeter uma criança a uma cirurgia que é invasiva, que tem um determinado risco, para poder indicar corretamente o procedimento. Isso. E assim, em geral, eu gostaria que você, até porque nós temos um tempo, falasse em geral, principalmente a parte de prevenção. Como prevenir as principais patologias? Assim, de uma forma genérica, Isso. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, nos grupos de risco, os idosos, as crianças e o grupo de risco de determinados tipos de tratamento, doenças crônicas, a vacinação. A vacinação para a gripe já resolve uma boa parte dos problemas, que é feito anualmente, no começo do ano, prevenindo o inverno que vai chegar. Não adianta, hoje, por exemplo, me questionar sobre a indicação de fazer vacina agora. Não tem indicação, porque não vai ter tempo hábil para combater esse processo de gripe que está no nosso hemisfério nesse momento. Então a vacinação é uma coisa que é oportuna nos diversos níveis da nossa população. Segunda coisa, tratar as alergias respiratórias. Grande parte dos problemas estão relacionados com a alergia respiratória. Quando eu falo tratar a alergia respiratória, eu estou falando em fazer um tratamento no indivíduo e fazer um tratamento no meio ambiente, evitando os fumantes, evitando o contato com os irritantes das vias respiratórias. E lembrar também que hoje em dia é um problema muito sério na nossa sociedade, é a questão da ida muito cedo, muito precoce, das crianças para os berçários. Grande parte das infecções são infecções que são motivadas pela ida muito cedo das crianças. Casos que você não consegue controlar, que são causados exatamente por isso. Tratando a alergia, tratando o ambiente e tratando de uma forma mais adequada essa questão dos berçários, é uma forma de você também estar prevenindo. Tabagismo é de extrema importância. Indivíduos que fumam em casa, é sabido que tem um risco muito maior de que crianças pequenas ou grupos de risco tenham infecções de repetição, igualmente como uma forma de prevenir essa questão é evitar o tabagismo. Genericamente, eu me reportaria a esses cuidados. É claro, existem outras questões que podem ser ventiladas, mas se você abordar vacinação, tratamento de alergia, prevenção... um outro fato interessante que me ocorreu agora. A gente tem observado que no inverno o ar tem estado muito frio e seco. Uma medida que eu tenho obtido bastante sucesso na prevenção das doenças respiratórias é não só os cuidados com a mudança de temperatura, exposição aos irritantes primários, mas principalmente de umidade relativa do ar com o uso de umidificador. Funciona. Não sei a sua experiência, mas a gente observa a mucosa do nariz das pessoas com e sem umidificador, a diferença que dá. O uso de solução salina nasal, que é industrializado, que tem diversas marcas no mercado, como uma forma de hidratar, também funciona. As variações bruscas de temperatura, evitá-las também funciona. Evitar banhos muito quentes também, como uma forma de evitar com que a pessoa tenha um choque térmico, saindo do banho quente, pegando um ambiente bem mais frio, até por um mecanismo de fisiologia da defesa do nariz, também funciona bastante. Evitar ambientes confinados, sem ventilação, com pessoas tossindo, tá? E principalmente lavar a mão, sempre cumprimentar uma pessoa, procurar proteger na hora de espirrar, é uma forma de evitar a disseminação das doenças respiratórias nesse momento. Eduardo, eu queria ter mais tempo para ficar com você, porque você ainda tem um monte de coisa para falar. Mas, infelizmente, chegamos ao fim. Queria, em nome de toda a equipe, agradecer a sua presença. Ficamos muito felizes quando você está aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes, um grande abraço para você, a toda essa equipe maravilhosa aqui técnica.
Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Saúde no Polo. Espero que tenham gostado. E até o próximo programa.